Então, eu tava falando com meu tio ele é professor, né? Erudito e tal, então, geminiano, né? E na casa dele tem uma biblioteca, e eu gosto de ir lá porque a gente fica filosofando, trocando e tal, a gente troca uma ideia, nesse sentido, né? E eu até falei disso outro dia no Stories. Eu provoquei ele, né, nesses papos assim de profundidade e tal, eu provoquei ele, porque eu falei pra ele assim, tio, essas paradas assim de sentimento, emoção, vontade, desejo, até, né, a questão sexual que a gente sabe que é um tabu, mas essas coisas do instinto humano, essas coisas, né, que tem por detrás da cortina, a gente tinha que ter aula na escola, tinha que ter essa educação desde sempre, sabe? Porque a gente apanha muito na vida, apanha muito para depois entender o porquê da importância do autoconhecimento. A gente, não sei como que é, mas a impressão que eu tenho é que a gente vai indo, aí de repente trupica e aí fala assim, nossa, eu preciso me conhecer. Enfim, aí provoquei ele nesse sentido, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, mas os adultos também não sabem. E é tipo isso, né? Tipo isso, assim, eu até brinco, né? Pode ser até meio ousada a brincadeira, mas eu penso que tá todo mundo perdido no rolê. Essa é a ideia, assim, tá todo mundo perdido no rolê. De entender, né? A profundidade dentro desse contexto. E aí falando disso, para puxar o assunto sobre a casa 8 na astrologia. A casa 8 na astrologia ela vai falar sobre tudo que é profundidade humana. Falar sobre os instintos, sobre a vontade, sobre os desejos, sobre os dogmas. Os dogmas no sentido da necessidade de acreditar em algo para conseguir ter a segurança em si mesmo. Então dali também tem a questão do instinto, o instinto da busca por segurança, sabe? E a gente vai entender que as crenças, né, ou até o marketing também, ele entra ali tentando suprir, às vezes com uma ilusão, a necessidade que a gente tem enquanto humano de ter segurança, de ter certeza, de ter apoio, de conseguir lidar com essa vida. Só que a casa 8 ela é tão profunda que ela vai falar sobre os nossos instintos mais primitivos, né? No sentido do sexo também. E o sexo ele tem uma relação com a Kundalini, que é a nossa força interna, que ela nasce justamente ela nasce do nosso renascimento. Ou ela é um resultado do nosso renascimento. Entendendo que quando a gente consegue perder o apoio, né, dentro desse contexto da existência, a gente encontra dentro da gente essa força, né, que é essa força vital de criação, que tem a ver com o lance da Kundalini. Então por isso que também tem uma relação com o lance da espiritualidade, a casa 8. E quando a gente fala assim de uma espiritualidade mais densa, mais voltadas aqui para o nosso plano terreno, vamos colocar assim, é uma espiritualidade que tem mais compatibilidade com os nossos sentimentos. Entende? As nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso gostar, o nosso odiar, o nosso amar, o nosso abrir mão. É sobre essa questão. E tudo isso é dentro da casa 8. Sexo, droga, rock and roll, as questões pesadas. Quando a gente tem uma vontade, o que faz a gente abrir mão dessa vontade? Quando a gente gosta de algo, quando a gente tem todos esses instintos, né? Essa força. Então, o processo do autoconhecimento é importante, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue decidir nossa vida. E a gente vai se frustrar, vai bater, né, em algum lugar, para a gente entender a necessidade de voltar para as primeiras coisas. Primeiro, se conhecer. Casa 8, entende? E eu poderia ficar aqui horas falando da casa 8, assim, ela é muito profunda e muito rica nesse sentido. Mas a minha provocação é trazer um pouco dessa simbologia, entendendo que a casa 8, a consciência da casa 8 vai trazer para a gente, primeiro, o conhecimento do que é, ou de como a gente lida com as nossas crenças e com a nossa espiritualidade como resultado, e depois também de um portal de liberdade, um portal para ascensão. Casa 8, ascensão, expansão e crescimento, né? Um portal para a próxima casa. Casa 8, muito rica, né? E muita